Abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, com muito amor e com muita reverência. Eu louvo muito a Deus pela presença dos irmãos, um bom número de irmãos. Eu estou começando a ver uma nova realidade na nossa igreja. Você afere a saúde de uma igreja pela quantidade de pessoas na doutrina ou na escola bíblica dominical. Quando essa igreja estiver cheia embaixo e em cima na doutrina, eu vou estar com meu coração cheio de alegria e consciente, não por causa da quantidade de pessoas, mas porque quem entende o que é o evangelho perde o domingo, mas não perde a doutrina. A doutrina é de fundamental importância para a nossa reflexão. Tá bom, irmãos? Meus queridos, vamos fazer uma leitura alternada. A gente vai ler em Atos, capítulo de número 13. Próximo domingo, eu já queria lembrar os irmãos, nós teremos o nosso Envisionar. De 9 às 11, em ponto, nós estaremos aqui conversando sobre todos os projetos para o ano de 2018 na nossa igreja, e todos os irmãos e irmãs estão convidados. As lideranças, obviamente, já estarão aqui, mas eu sei que muitos irmãos têm interesse de também ouvir e entender o que Deus, qual é a proposta de Deus, que Deus colocou em nosso coração como direção para esse novo ano. Nós vamos ler Atos capítulo de número 13, e a gente vai ler, na sequência eu defino, a gente vai ler provavelmente até o versículo de número 13. Vamos fazer uma leitura alternada. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então eles, jejuando e orando e colocando as suas mãos sobre eles, os despediram. E chegando a Salamina, pregava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João Marcos, seu ajudante. O qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente, o qual, chamando Barnabé e Saulo, desejava muito ouvir a palavra de Deus. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando nele os olhos, eis aí, pois, a mão do Senhor é contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda buscava alguns para que o guiasse pela mão. Todos, versículo 13. Ora, quando Paulo e seus companheiros, os irmãos, eu com a atualizada querendo ler com os irmãos na corrigida, não é? Os irmãos me perdoem, tá? Por isso que a leitura saiu assim, desordenada, é por minha causa, a culpa é minha, tá bom? Queridos, nós vamos agora orar ao Senhor, pedindo a sua graça sobre nós, rogando a sua presença sobre nós. Pai bendito e amado, nós aqui estamos, te celebramos porque tu és bom, e nos destes mais uma quinta-feira. Hoje nós vamos meditar
em Atos capítulo 13, tua palavra, cremos que tens uma palavra dirigida aos nossos corações. Fala-nos o teu querer e a tua vontade nesta noite, em o nome de Jesus. Podeis sentar, amados. Nós temos diante de nós um momento histórico, um momento que ficará marcado para sempre, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Um tempo em que as gerações virão e jamais se apagará da história da igreja esse dia. Esse dia é o dia em que a igreja toma a iniciativa de se transformar em agência missionária. Essa é a primeira vez que um missionário é enviado. A igreja tinha sua sede em Jerusalém e uma outra influente, poderosa igreja que se formava na cidade de Antioquia. A diferença de Jerusalém para Antioquia é que a igreja de Jerusalém era uma igreja formatada pelos apóstolos, enquanto a igreja antioquiana era uma igreja formada por gente de todas as etnias, de todas as situações sociais possíveis, de vários lugares distintos. E esse texto vai nos ensinar como a igreja deve se comportar ante a sua missão. Porque a gente não existe para aliviar cansados. A gente não existe para trazer palavras que energizem as pessoas e que essas pessoas, uma vez energizadas, voltem para casa com vontade de continuar vivendo. A igreja não é um posto de combustível que a gente abastece o carro que está vazio, recebe uma forcinha para andar até o próximo posto. A igreja é um hospital que cura as nossas vidas, que faz a cirurgia de arrancar o nosso coração de carne e no lugar dele, aliás, um coração de pedra, e no lugar dele colocar um coração de carne. É a agência que comunica-nos que agora nós somos filhos de Deus. É o lugar da presença do Espírito Santo. É o lugar onde nós chegamos mortos e saímos restaurados. Então a igreja não é um lugar de autoajuda, que chegando aqui eu sinto uma sensação boa e volto de novo. Sensação boa a gente sente em vários lugares. Eu tenho um professor amigo meu que ele diz que você sente algumas sensações no teatro também. Sim ou não? Filme. Tem filme que você assiste, quando termina está morrendo de chorar. E tem uma coisa, você passa assim uns 5 dias refletindo sobre o filme, né? Estou com vontade de assistir o Inexplicável. É? Extraordinário, né? Quase a mesma coisa, sinônimo. Extraordinário, né? Todo mundo fala desse filme, diz que é uma lição de vida. Assistam, né? É importante. A gente vê quanto oxigenar o cérebro, vendo lições de vida que nos trarão edificação. Entendam que a edificação não é só coisas que estão ligadas à Bíblia. A edificação é colocar sobre qualquer coisa que te faça um ser humano melhor, está edificando a sua vida. Então a gente não vem aqui, gente, para sentir. A gente vem aqui para conhecer.
para aprender, para descobrir mais sobre nós mesmos. Porque quem pensa que a Escritura existe para explicar Deus, não entendeu a Escritura. A Escritura não existe para explicar Deus, a Escritura existe para explicar o homem. E ouvindo a Escritura, eu recebo de Deus a capacidade de perceber a mim mesmo. E é aí que o milagre acontece. Nós estamos diante de uma igreja que assume o desafio de ser diferente. Igreja de Antioquia. E essa igreja só é diferente porque ela admite no seu seio, na sua ambiência de adoração, pessoas que pensavam diferente, pessoas que refletiam de forma distinta, irmão Neto, pessoas que estavam dispostas a fazer o novo, irmão Davi. A Escritura começa dizendo que nessa igreja estava Barnabé. Barnabé era da ilha de Chipre, judeu. Mas estava também Lúcio, africano, do norte da África. Seu nome Níger significa de cor escura. Olha que interessante. A Escritura se preocupa com esse detalhe, em dizer que havia um homem de cor negra entre eles. Interessante isso, né? E aí a Escritura diz, havia também Manaém, que era irmão ou filho da mãe de leite de Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. O que a Escritura está dizendo? Lá tinha um Manaém que era da aristocracia. Tinha um Cirineu. Quem era o Cirineu? O Cirineu era um rapaz, segundo a tradição, chegou em Jerusalém para ofertar adoração, um homem simples, mas vendo um tumulto passar, se aproximou de um tumulto, e um soldado olhou para ele e disse: ei, camarada, leva a cruz. Ele começa a história levando a cruz, e nunca mais ele deixou de levar a cruz. Tem um hino que eu acho muito bonito, Júnior de Curitiba. Ele diz que quando Simão Cirineu foi aquele camarada que ajudou Jesus a levar a cruz. Ele diz que quando Simão Cirineu colocou a cruz de Jesus sobre os ombros, o sangue que estava na cruz tocou nos seus ombros. O sangue mais puro e mais perfeito começou a mudar a mentalidade daquele homem. Mas quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o sangue passou a correr nas suas veias. Nós temos o sangue de Jesus sobre nossas vidas. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para que um alto preço fosse pago e você estivesse aqui hoje à noite entendendo a palavra de Deus. Porque se não fosse esse sangue, eu estaria pregando a você, isso não faria diferença na sua vida. Mas sabe por que quando eu estou pregando o seu coração aquece? Porque esse sangue faz parte da sua vida e faz parte da sua história. E o Espírito de Deus está comunicando com teu espírito que agora tu és filha de Deus. Tu és filho de Deus. Glória a Jesus. Tinha um Saulo. E quem é o Saulo nessa equipe missionária? O Saulo era um jovem desbravador, delegado do Sinédrio, zeloso. Tão zeloso a ponto de pedir cartas aos maiorais da lei para prender a igreja quando ainda cego. Então você tem numa igreja de Antioquia uma liderança que é formada por um homem rico, aristocrata, por um homem de profunda influência na igreja chamado Barnabé, um dos maiores líderes que a igreja já produziu, por um homem desconhecido chamado Paulo, que depois se tornaria o maior baluarte do evangelho,
por um homem simples de Cirene, que acreditam os estudiosos ser Simão, por Lúcio, também desconhecido. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero começar dizendo aos irmãos nesta noite é que o Evangelho, ele é multicultural. Diga comigo, o Evangelho foi fraco demais, irmão. Diga assim, o Evangelho é multicultural. Multicultural. O Evangelho, ele não destrói cultura. Pastor, e o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem. Tudo aquilo que é criado pelo homem, já disse Bárbara Burns, antropóloga extraordinária, é cultura. Se foi o homem que fez, é cultura. Se foi o homem que disse, é cultura. Se foi o homem que prospectou e elaborou, é cultura. E o Evangelho, quando ele chega numa cultura, ele conquista toda a cultura. Porque o Evangelho é multicultural. É por isso que você vem aqui em Expedicionários, Paulo chama isso de multiforme sabedoria. Aí você escuta a palavra de Deus, e aqui é uma igreja de águas tranquilas, né? Não tem muito ribuliço, né? Tem palavra de Deus aqui, o nosso coração aquece. E a gente adora a Deus e bendiz. Só que a gente adora a Deus sabendo por que estamos adorando, né? Tem igreja, irmãos, que você assume a oportunidade para pregar quando você diz, meus irmãos, eu quero, glória, glória a Jesus, aleluia. Aí quando você termina, irmão, o culto maravilhoso. Onde é que foi a mensagem? Não importa. Foi um céu. É assim ou não é? Ele não entendeu nada, mas gente, ele sentiu. Tem irmão que se atribula em determinadas igrejas porque fulana de tal entrou e ele está atribulado porque aquela irmã ainda não está na dimensão de santidade que ele está, e ele nem assiste mais o culto, pensando só na profanação de estar no mesmo lugar que aquela pessoa. É o jeito dele de pensar Deus. Pastor, está errado a pessoa participar de uma igreja? Eu lembro que um dia eu evangelizei um rapaz, e aí foi muito interessante. Ele era um camarada extremamente, ele é um camarada extremamente ignorante. Um dos camaradas mais ignorantes que eu já conheci na minha vida. E ele era borracheiro da empresa que eu trabalhava, e lá nós tínhamos um trabalho de culto dentro do ônibus, na primeira empresa que eu trabalhei. E aí tinha uns cultos dentro do ônibus, tinha pregação, era uma bênção. E quando foi um dia eu comecei a evangelizar esse rapaz, ele começou a ler a Bíblia. E aí eu não tive mais paz depois que esse rapaz começou a ler a Bíblia. Porque eu estava trabalhando, ele chegava e dizia, explique para mim isso aqui. Aí voltava no outro dia, explique isso aqui. E eu digo para os irmãos que não tinha mais não, gente, não tinha não, era o dia inteiro. Depois de uns 3 meses eu levei ele para a Assembleia de Deus em José Walter. Pajuçara foi depois. Assembleia de Deus José Walter. E a gente assistiu um culto de doutrina. Aí foi eu, ele e outro rapaz. Esse outro rapaz, ouviu o evangelho também, mas ele se esquivava mais. E aí quando terminou o culto, o pastor, ainda me lembro, pastor Samuel, era o pastor daquela comunidade. Ele naquele dia era um culto de doutrina, ele não fez apelo, né? Ele não fez apelo. E eu estava com a vontade que o pastor fizesse apelo, porque eu queria chamar eles para ir na frente e aceitar Jesus. Nesse tempo nem obreiro eu era. E aí quando o pastor não fez apelo, eu disse, agora complicou. Porque agora nenhum dos dois vão querer aceitar Jesus. Aí eu vi que o culto tinha terminado, aí ô irmão, aí eu ia dizendo o nome dele agora, de repente algum irmão conhece, né? Eu já disse que ele era bruto. Você não quer aceitar Jesus, não? Aí ele disse assim, como é que aceita? Como é? Eu disse, não, é só ir lá na frente e você faz uma nova aliança. No meu entendimento, vir à frente era fazer a nova aliança, né? Hoje depois eu descobri que é possível que a pessoa venha aqui à frente 20 vezes e não aceite a Jesus. Porque não é só a gente aceitar Jesus, não, é Jesus aceitar a gente, né?
A gente tem a ideia de que, eu vou aceitar Jesus. E será que Jesus vai aceitar a gente, irmão? Porque às vezes a gente pensa que aceitou Ele, mas a gente tem que saber se Ele nos aceitou. Pastor, Jesus não está sempre com os braços abertos? Está. Mas Ele diz, na própria palavra, que Ele sabia do intento do coração daqueles que andavam com Ele. Então, se o seu passo aqui à frente é um passo de amor, de simplicidade e de verdade, o Deus que pesa o seu coração aceita você, perdoa você, restaura você e coloca um cântico novo na tua boca. Mas só quem sabe isso é Deus. Amém, irmãos? Aí eu disse para aqueles dois: e aí, meus amigos, se vocês quiserem eu falo com o pastor. Aí o primeiro, que era o camarada duro, disse assim: e o que é que você está esperando? Do jeito que você me ensinou, se Jesus vier antes de você chamar o pastor, eu vou para o inferno. Vá logo chamar ele, você está perdendo tempo aqui. Aí eu disse: pois vamos. E aí você? Aí perguntei o outro. Aí o outro disse assim: hoje não, irmão Danilson, hoje não, deixa para depois. Aí eu peguei na mão desse outro rapaz e disse: vamos lá, meu irmão. Aí abracei ele, levei ele aqui à frente. Esse camarada aceitou Jesus com raiva de Jesus assim. Ele dobrou o joelho assim, com a cara feia. Irmãos, pense num homem sincero. Ele é daquele jeito, ele é daquele jeito, né? É por isso que quando eu vejo um camarada no encontro de casal dizendo assim: você tem que dizer para sua esposa: meu amor, eu te amo, você é minha nenenzinha. Eu fico preocupado, porque tem gente que não tem personalidade para isso, gente. Somos diferentes, sim ou não? Somos diferentes. Quando ele voltou, ele olhou para o outro rapaz e disse assim: já sabe que vai para o inferno, né? Eu já dei o passo, eu já criei. Você já sabe que vai. Ele disse para o rapaz que o rapaz ia para o inferno 3 vezes, só até a gente chegar na porta. Aí eu digo: Jesus, agora o negócio pesou. Meu irmão, no outro dia, esse camarada chegou na empresa. Aí ele não deixou mais de atribular. Aí ele não atribulava mais eu não, ele agora atribulava os outros. Era o dia todo cantando o hino da harpa, novo convertido, cantando o hino da harpa. Aí ele dizia: a boca do inferno está aberta. Ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Era o dia inteiro, né? Ninguém queria saber de evangelho, porque pensa numa pregação desanimada, a pregação dele. E aí ele foi para o culto. E quando ele chegou no culto à noite, ele não sabia nada de costume. Ele não sabia nada de aspectos doutrinários. Ele não tinha conhecimento teológico. Ele foi para o culto, assistiu o culto. Quando terminou de assistir o culto, chegou para mim e disse: irmão Danilson, eu queria saber se você não fica contrariado. Eu disse: por quê? Eu quero ir para uma igreja bem rígida, daquelas assim que você tem que avisar o pastor até quando vai tomar banho. Aí eu disse: por quê, meu irmão? Pastor, porque eu aceitei Jesus para ser crente. Pastor não, irmão Danilson, eu aceitei Jesus para ir para o céu. Eu quero ser crente mesmo, eu quero ser crente. Eu digo: meu irmão, existe uma coisa chamada multiforme sabedoria. Se você imagina que Deus é um ser carrasco, que está pronto e prestes a lhe castigar na primeira falha que você cometer, é melhor que você esteja numa igreja que você, para olhar para a direita: Senhor, eu olho, Senhor, não olho, Senhor, eu olho para a esquerda. Os irmãos terem ideia, esse homem é tão crente que a esposa dele já deu 2 facadas nele e ele continua com ela. Ela deu uma facada na barriga, ele subiu na moto, caiu 30 metros depois, e a outra ela deu uma facada nisso aqui. Ele foi segurar a faca, abriu aqui, o dedo desceu. E ele chegou no outro dia e disse assim: olha, o diabo usou a mulher lá em casa, mas eu estou crendo, eu estou amando mais ela. Eu não vou abrir mão. Deus vai salvar aquela mulher em nome de... Irmão, era crente. O homem era crente. Foi congregar numa igreja extremamente fechada. Aí chegou para mim e disse: olha, naquela igreja que você me levou não dava não, porque tinha uma quadra de esporte do lado. A igreja tinha um projeto social e tinha uma quadra para poder os jovens da sociedade jogar, né, para evangelizar, uma forma de evangelismo, né? Ele entendeu aquilo como uma coisa assim, uma afronta contra o divino, o lugar sagrado. E aí, gente, quem sou eu para dizer que ele está errado? Se é assim que ele percebe Deus, eu preciso respeitá-lo.
Se é assim que ele percebe Deus, eu não posso fragilizá-lo nem escandalizá-lo. Eu preciso respeitá-lo, porque nós fazemos parte de uma igreja multiforme, multicultural. Eu não poderia levar ele para um culto na África. Quando ele começasse a ver os irmãos pulando dessa altura e dançando até 4 horas da manhã, ele se atribulava. Que na África os irmãos começam a dançar às 7 da noite e vira a noite às vezes no culto. Tem esse negócio de culto de 3 horas lá não. 2 horas, o culto lá é 7 horas, 6 horas, né? Os irmãos que têm experiência com missões sabem disso. Porque são culturas distintas e diferentes. O Espírito de Deus que encheu a vida daquele homem e manteve as suas características de seriedade, é o mesmo Espírito de Deus que trabalhou no seu coração e na sua vida e te deu luz para compreender que Deus está para além de algumas coisas que nós consideramos não tão importantes. Mas o Evangelho, que é multicultural, ele precisa respeitar o posicionamento das pessoas. Então não cabe ao pastor, a qualquer outra pessoa dizer: você está errado porque não usa barba, ou porque usa, porque veste isso, ou porque não veste. Porque só Deus conhece o coração e o intento e a intenção do coração da pessoa. Sim ou não, irmãos? Pastor, eu acho que de vez em quando o senhor tem que dar uma palavra sobre vestimenta. Que nada, irmãos, não tem não. Cada pessoa que vai sair de casa tem que ter consciência que está andando com Jesus. Pense no que as pessoas diriam de Jesus, porque Ele está do seu lado. Pense um pouquinho. Tem camarada que se veste tão mal, e não é só mulher, viu, irmão? Tem homem também. Nós temos que ter consciência que nós somos discípulos de Cristo. E à medida que você vai andando, alguém está olhando dizendo assim: menino, olha ali com quem é que Jesus está andando. Você está entendendo a lógica? Será que ele está andando mesmo? Ou será que ele não viu da porta e disse: não dá para ir com você hoje não? Cada um de nós precisamos ter disciplina para celebrar e glorificar a Deus. Mas cada um de nós também precisamos ter disciplina para construir uma comunidade que respeite a diferença dos outros. Porque o Evangelho ele é multicultural, então não cabe a nós fazer correções que só o Espírito de Deus faz. Não cabe a nós fazer ajustes que pertencem somente ao Espírito Santo de Deus. Porque a gente pode até alterar alguma coisa do exterior, mas só o nosso Deus pode transformar o coração humano. Só o nosso Deus pode arrancar toda a rapina e mudar toda a história das nossas vidas. Pastor, e a gente tem que trabalhar para quê? A gente tem que trabalhar para que Onésimo, que é o Senhor, aliás, Onésimo, que é o escravo, se sente na mesa com Filemon e se sinta irmão quando entre na igreja. Paulo disse assim: Filemon, tu és Senhor. Onésimo feriu a você, feriu a sua confiança. Eu te peço que você o receba como irmão. Olha que coisa linda. Porque no ambiente da igreja, o escravo e o servo estão no mesmo nível. Glória a Deus. Porque o Evangelho é multicultural. O Evangelho que alcança o coração do Senhor, alcança o coração do escravo, quando havia. O Evangelho que alcança o coração do rico, alcança o coração do pobre. O Evangelho que possibilita escape para o jovem rico é o mesmo Evangelho que olha para a moribunda mulher que possuía tantos maridos e diz para ela: se tu creres, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Primeiro, o Evangelho é multicultural. Nós temos várias pessoas e culturas distintas sendo abraçadas pelo Evangelho. Segundo lugar, o Evangelho é transcultural. Diga comigo: o Evangelho é transcultural.
A igreja de Antioquia entendeu a necessidade de fazer missões. E para que missões aconteçam, é necessário 3 elementos indispensáveis. Primeiro, Deus chamando. É preciso que Deus chame. É preciso que Deus aqueça o coração. É preciso que Deus plante a semente na alma. É preciso que Deus influencie a interioridade. É preciso que Deus invada o nosso coração com a sensação de que só aquilo nos fará plenos e completos. Segundo, é preciso uma igreja que envie. Porque se Deus escolhe, mas a igreja não está pronta para enviar, o missionário que vai, volta. Igual João Marcos. É preciso um Deus que chame, é preciso uma igreja que envie, e é preciso alguém que vá. Agora, alguém que vai obterá sucesso em sua obra se for enviado por uma igreja que o ensinou. Aquilo que a gente faz ali e além, a gente precisa aprender a fazer aqui. Pastor, o senhor não sonha em ter uma igreja missionária? Sim. Mas uma igreja missionária não é a igreja que sai no top 10 das igrejas que mais enviou missionários. Isso não é uma igreja missionária, isso é uma igreja que enviou mais gente para o exterior. Igreja missionária é uma igreja incendiada pelo desejo de tornar Cristo conhecido. Igreja missionária é uma igreja onde cada crente entende a sua missão e a sua responsabilidade. Igreja missionária é uma igreja que não olha para as pessoas distintamente. Igreja missionária é uma igreja que entende a multicultura do mundo e olha para as pessoas e é capaz de abraçar as pessoas sem abraçar os seus pecados. Igreja missionária é a igreja que olha para as pessoas sem lançar julgamento sobre a vida das pessoas. Igreja missionária é uma igreja que acredita no poder restaurador do Evangelho, no poder transformador da palavra e no poder recriador do Espírito Santo. Essa é a igreja missionária. Igreja missionária é a igreja onde cada crente cuida do seu próprio coração e da sua própria vida. E aí, se nós somos essa igreja, nós temos capacidade de enviar milhares. Mas não seremos avaliados pela quantidade que vai. Seremos avaliados pela quantidade de saúde que as pessoas recebem ao entrar neste lugar. Eu entrei naquela igreja, eu senti uma sensação boa. Eu fui tão bem recebido. Eu fui acolhido. Minha família foi acolhida. E aí a gente faz missão nas pequenas coisas, irmãos. As coisas mais simples. Adoniran Judson, quando desejou ser missionário, ele passou um tempo distante do Evangelho, mas quando desejou ser missionário na Birmânia, ele teve que enfrentar muitos dramas, a começar por ser preso, açoitado, e caminhar quilômetros e quilômetros, sendo puxado por correntes com escravos. A esposa fez uma almofada para ele levar a almofada, e dentro da almofada tinha a Bíblia. E logo nos primeiros dias, o carrasco que guiava a vida deles tomou dele a almofada para dormir com a almofada. É uma tribulação, né? Aí a esposa precisou fazer outra almofada e, sem que ele percebesse, trocar, para poder dar a ele uma almofada com a Bíblia dentro. Porque uma coisa é uma almofada, outra coisa é uma almofada com a Bíblia.
Essa é a sua diferença para as pessoas que estão em desespero lá fora. Você tem uma almofada e eles também têm. Só que você pode descansar porque a sua tem uma Bíblia dentro. E quem declina a cabeça sobre a Escritura Sagrada descansa em paz. Quem declina a cabeça sobre a Escritura Sagrada sabe que a notícia pode não ser boa, mas o decreto final pertence àquele que fez todas as coisas. E o nosso Deus continuará guiando e cuidando da nossa história. Glória a Jesus! Glória a Jesus! O sonho dele era deixar uma igreja com 100 pessoas. Ele deixou 33 igrejas. Em 30 anos de missão. Ele exalou o perfume de Jesus. Mas ele não conseguiu cumprir o sonho que era evangelizar os judeus. Quando estava prestes a morrer, chegou para ele a notícia que um dos folhetos que ele entregou na Birmândia foi pego por um rapaz que leu e se converteu. E era judeu, até rimou. E voltando ao seu país de origem, evangelizou alguns dos judeus que ele sonhava, Adoniran Judson sonhava evangelizar. E antes de morrer chegou para ele a notícia: o folheto que tu fez foi. Tu não podes ir, Adoniran Judson, mas o Deus do universo usou você para que a palavra fosse. Porque a palavra de Deus não está presa. Quando você declarar uma palavra sobre a vida de alguém, eu não estou falando de confissão positiva. Declara essa palavra sabendo que tu és profeta de Deus, sacerdote de Deus, autoridade de Deus. Declare salvação sobre a sua casa, declare salvação sobre a sua rua, sobre os seus vizinhos, sobre os seus colegas de trabalho, sobre os seus amigos da escola. Seja profetisa de Deus na vida deles. Que os nossos lábios possam exalar a palavra da verdade e as pessoas possam dormir em paz. Porque a Bíblia agora vai fazer parte do travesseiro delas. Glória a Jesus, glória a Jesus. Só que é preciso um Deus que chama. É preciso uma igreja que gesta. A igreja precisa gestar. A igreja precisa dar à luz aos sonhos que Deus coloca no coração das pessoas. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus vai gerar muitos sonhos em muitas vidas que aqui estão. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus vai te ajudar a realizar sonhos que estão para além daquilo que você pensa. Porque assim como o céu está distante da terra, os pensamentos de Deus estão distantes dos teus pensamentos. Os sonhos de Deus estão distantes e mais elevados que os teus sonhos. E o Deus que fará cumprir cada sonho está nesse lugar. Então o Evangelho ele é multicultural, mas o Evangelho também é transcultural. O Evangelho não é apenas o Evangelho não é apenas transcultural. Eles têm que sair de Antioquia, eles têm que ir. Eles chegam nessa cidade, gente, 160 quilômetros cavalgando. Quando eles chegam na cidade, eles se encontram com um procônsul chamado Sérgio. O procônsul era uma espécie de governador, um mandatário de uma província romana. E o procônsul se chamava Sérgio Paulo. Esse homem, que era a maior autoridade do local, se tornou alvo. Porque o Paulo entendeu algo extremamente importante. Paulo entendeu que o Evangelho é multicultural, alcança todas as pessoas e todas as etnias. O Evangelho, ele é transcultural. Nós precisamos, enquanto igreja, ir além. Mas esse ir além começa aqui. E o Evangelho, ele é intracultural. O que é um Evangelho intracultural? É o Evangelho que chega em qualquer lugar e não precisa ser alterado. Você sabia que existem igrejas que se transformaram
em peças teatrais. Cada culto é alguém tentando oferecer uma performance maior. Os cantores, quando cantam, não estão nem um pouco interessados em declarar a palavra de Deus. Os cantores, quando cantam em determinadas igrejas, eles estão querendo fazer o seu próprio nome. E tem cantor que quando canta termina diz assim: e aí, pastor, fui bem? Foi não, porque não entendeu o que é cantar. Ninguém é bom porque canta bem quando celebra a Deus. Nosso louvor só é bom se chegar lá. E para chegar lá não precisa ter voz bonita. Para chegar lá não precisa ter boa performance. Para chegar lá não precisa entender de tempo de música. Para chegar lá precisa apenas ser verdadeiro, ser cheio de vida, ser cheio de consciência, ser cheio de arrependimento. Quem veio aqui para louvar a Deus hoje? Quem veio aqui para louvar a Deus? Então abre a tua boca e a tal encherei. Essa é a palavra do Senhor. Quem vem para louvar a Deus, o faz. Porque nós não estamos em um lugar onde desejamos apresentar o que há de melhor em nossos dons e performances. Nós estamos em um lugar onde reconhecemos que somos maus, mas existe um único que é bom, e a Ele seja toda a honra e toda a celebração nesta noite. Então esse evangelho ele é intracultural. O evangelho ele entra em qualquer ambiente, muda o ambiente. Eu tenho um amigo que ele ministra palavra na faculdade. Ele dá aula para ateus, ala da filosofia. Um dia esse rapaz me deu uma lição que foi uma panca, assim, um soco no estômago. Você sabe que é assim, o camarada lhe trazia um ensinamento e você ficar assim, você voltar para casa desanimado. Eu conversando com ele, eu disse: eu acho interessante, rapaz. Eu sou apaixonado por psicologia, por filosofia, mas tu é corajoso demais. Porque tu entrar dentro de uma universidade e colocar uma porção de filósofo metido a bobo, que diz que é ateu. Não tem ateu não, viu? Não existe ateu. Pastor, e o que é que existe? Anticlerical. O que é o anticlerical? Clero é liderança. Anticlerical são pessoas que detestam lideranças espirituais, quer sejam católicas, evangélicas. Então ele não é ateu, ele tem raiva de pastor, tem raiva de padre, ele tem raiva de alguma liderança. Ou ele é um antiteísta. O que é o antiteísta? É alguém que tem raiva de um Deus, porque apresentaram a ele um Deus que não é o Deus da Escritura. Apresentaram a ele um Deus que livra de todas as contas. Apresentaram a ele um Deus que em um mês transforma você em milionário. Apresentaram a ele um Deus que cura todas as nossas enfermidades. E esse Deus não é o Deus da Escritura. E aí ele se tornou antiteísta. Ele não é ateu, ele tem raiva de um Deus que é uma caricatura, uma mentira, mas não é o Deus da Escritura. Então não existe ateu, porque ninguém pode conhecer o Deus da Escritura e não se prostrar em total adoração ante os seus pés. Se não fizer em adoração, vai ter que fazer reconhecendo o seu poderio, mas toda língua confessará que Ele é Senhor.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, na expedicionários e até aqueles que estão debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é Senhor, Ele é Senhor, e a nossa língua vai declarar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia! Então não existem ateus, existe alguém que ainda não está perto de morrer. Deixa a morte chegar só com perfume pertinho dele. Quando ele sentir o cheiro da morte, ele se benze logo. É muito fácil o camarada dizer que Deus não existe quando ele tem opções de saúde. Eu quero ver quando a porta da morte estiver próxima. Os generais tremem diante da morte. O próprio Cristo chorou quando viu o mal que a morte faz. Lázaro morto, as pessoas com o coração trilhaçado, e Jesus vendo a maldade da morte, tão densa e tão pesada, que Jesus coloca sangue de angústia pelos poros, e diz: Deus meu, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Graças a Deus ele disse isso, porque a vontade de Deus foi feita. A morte deixou de ser assustadora. A morte morreu na cruz do Calvário. Agora nós temos vida e vida com abundância. Aleluia! Graças a Deus por isso. Mas o evangelho, irmãos, ele é intracultural. Ele chega numa cultura, ele invade a cultura. Paulo, quando chega para aquele procônsul, ele prega o evangelho. E esse meu amigo que ensina para os filósofos, eu cheguei para ele e disse assim: tu é corajoso, camarada. O que é que tu diz? Tu apresenta as provas da existência de Deus a partir do tomismo, de Tomás de Aquino, ou de Soren Kierkegaard? Aí ele disse: não. Eu disse: o que é que tu faz, camarada? Aí ele diz assim: eu abri Mateus, leu a história de um cego, e digo que Jesus trouxe visão para o cego. Se existe um lugar que eu não uso nenhum subterfúgio, nenhuma palavra bonita para impressionar ninguém, é lá, porque lá ninguém precisa ser impressionado com isso. Eles também sabem falar palavra bonita. Agora tem uma palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Aí eu voltei para casa desanimado e consciente que tinha aprendido uma lição de vida. Tem irmão que fica assim preocupado, né? Eu quero levar um amigo meu, mas ele é professor, eu quero levar ele. Aí fica preocupado: quem será que vai pregar? Porque se for esse irmão que for pregar, tudo bem, mas se for esse outro, misericórdia. Ele se converte às vezes só porque ele está do lado de uma pessoa que está adorando a Deus e sentindo a presença de Deus. É assim ou não é, irmãos? Quando Deus age, Deus não precisa de filosofia. Deus está para além dessas coisas. Aí Paulo prega. Quando Paulo começa a pregar o evangelho para o procônsul,
havia um camarada chamado Bar Jesus, filho de Jesus. Yeshua, a expressão Jesus, no hebraico é Josué, um nome extremamente comum, tá? Não pense os irmãos que Deus deu a Maria a revelação do nome do menino e foi um nome único para que José e Maria colocassem o nome de Jesus. Não, não foi. Jesus era um nome extremamente comum. Josué, inclusive, nós temos o Josué, servo de Moisés, e é Jesus no grego, tá? Então, quando a Bíblia diz que o nome dele era Bar Jesus, é que ele era filho de Josué, ou filho de Jesus no grego. O nome do seu pai era Jesus. E ele recebe o nome de Elifaz, o mago. Aliás, Elifaz não, como é o nome, irmão? Elimas, né? Elifaz é o amigo de Jó. Elimas, o mago. A expressão Elimas significa feiticeiro ou mago. E enquanto Paulo pregava o evangelho para o procônsul, ele recebia algum benefício financeiro do procônsul. Ele era, gente, hoje não tem mais isso não. Ele era uma espécie de profeta de bolso. Você nunca viu isso, né, na igreja? Irmã, tem uma palavra para mim. Eu recebi um dinheiro, estou pensando em abençoar alguém. A depender da profecia, a benção sai. Aí o camarada vivendo em adultério, a irmã diz assim: eis que eu tenho me agradado. Aí ele não deixa a outra. Tem ou não tem, irmãos? Está cheio de feiticeiro na igreja evangélica brasileira. Cheio. E a gente precisa ensinar isso aqui na quinta-feira. Profecias de conveniência, mentiras que a Bíblia nunca autorizou ninguém a dizer. O dom de profecia é algo sério. Deus fala por meio de profecia, fala. O texto começa falando que haviam profetas nessa igreja. Mas quando aquele homem começa a dizer: procônsul, não considera o que Paulo está dizendo. Paulo começa a pregar, ele: não, ei, peraí, o que ele está dizendo não tem sentido. E ele começa a desviar a visão do procônsul, do governador. A verdade que Paulo pregava, aí Paulo, você não queira ver Paulo atribulado. Aí Paulo se atribulou, irmão. Paulo se atribulou, olhou para ele e disse: ô filho do diabo. O nome dele era filho de Jesus. Paulo disse: está errado o teu nome. Tu é filho do capeta. Está na Bíblia. Só que Jesus não usou capeta não, isso é uma coisa nossa, né? Jesus disse: filho do diabo, cheio de todo engano. Porque resistes à palavra de Deus? A mão do Senhor é sobre ti agora, e tu ficarás cego temporariamente. O negócio é sério, né? Aí ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou em círculo. Em círculo. Cegou na hora. Aí tem irmão que lê isso aqui e diz assim: vou evangelizar no terreiro de Umbanda. Chega lá que o macumbeiro se levantar, eu mostro que Jesus é mais forte que o demônio dele. Meu Deus. Jesus não disputa com o diabo, irmãos. Tem gente que pensa que Paulo estava fazendo isso para mostrar que Deus tem mais poder do que o diabo. Que conversa. Jesus estava revelando a esse homem um ato de misericórdia. Paulo disse assim: tu ficarás cego. Qual foi a outra palavra?
Oh, coisa linda, não é não? Meu camarada, Deus está te concedendo a oportunidade de tu perceber que tu não está bem. E Deus vai te conceder essa oportunidade de tu perceber a tua própria cegueira, mas vai ser temporariamente. A tua visão vai ser redobrada e tu vai passar a adorar e a bendizer o nome de Jesus, camarada. Não há disputa entre Deus e o diabo. A ideia dualística, da filosofia dualística, de que existe um mundo espiritual e um mundo físico, um mundo negro e um mundo clarificado, um mundo divino e um mundo demonizado, isso não existe, irmãos. Pastor, quer dizer que não existe diabo? Não, existe, com todos os seus demônios. A Bíblia diz que desceu uma terça parte com ele. E pense, ele sabe que resta pouco tempo. Eu não esqueço mais um dia que um casal chegou lá em casa e disse: pastor, estou atribulado. O que foi? Eu estava numa oração e um irmão profetizou que o diabo queria destruir o nosso casamento. Aí eu disse: minha irmã precisou disso tudo? Eu não preciso precisar de profecia não, irmão. Eu já sabia, a Bíblia já dizia que o intento dele é destruir a gente, né? Só que ele não pode destruir, porque existe um conosco que é maior do que o que está no mundo. E os irmãos precisam entender isso. Não existe uma briga entre Deus e o diabo. Não existe, porque Deus é Senhor, inclusive do inferno. Os demônios creem nele, tremem de medo, estremecem. Ele ordena sobre todas as coisas. O diabo só dá um passo se Deus ordenar. Ele é Senhor de cada centímetro da estratosfera. Não existe um único lugar que Deus não tenha poder e domínio sobre tudo e sobre todos. Então, quando alguém quer ir para um lugar para disputar, está diminuindo Jesus. Jesus é Senhor de todas as coisas. E se você não acredita nisso, eu queria que você ficasse de pé. Se você acredita, fique de pé também, em nome de Jesus. Mas se você não acredita nisso, eu vou ler para você um trecho da Escritura Sagrada. E eu quero que você olhe para esse microfone aqui. Eu não vou nem dizer onde está escrito, eu vou ler, depois eu digo. O nosso Deus não é um Deus que briga, que está num ringue contendendo com o diabo. O nosso Deus é o Deus que está na sala do trono do universo, ordenando todas as coisas conforme o conselho do seu poder. Antes de uma folha cair, ela olha para o céu e diz: meu Criador, estou liberada para cair? Aí ele diz: tá. Ela bate continência e cai, mas só cai se ele ordenar. Olha que notícia boa: todos os cabelos da sua cabeça estão contados. É bom demais, né? Pastor, e quem tem cabelo branco? Deus conta os brancos e os pretos. Pastor, e quem não tem mais cabelo? Deus conta até os que caíram. É, irmão, você não deu glória a Deus que eu não creio, mas que Ele tem poder, Ele tem, e autoridade. E olha o que Ele diz na sua palavra: eu precisamente sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu tenho declarado, eu tenho salvado, eu tenho mostrado o quanto não há nenhum outro Deus estranho entre vós e mim, porquanto vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Glórias sejam dadas ao Jesus dessa igreja. O teu Deus é Senhor de todas as coisas. O teu Deus é absoluto sobre todas as coisas. Que caia por terra todo misticismo, que caia por terra toda obra de macumbaria, tudo aquilo que não convém do Senhor, que permaneça exaltado sobre todas as coisas o nome do eterno Deus. Aleluia! Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de você voltar para a casa do papai. Onde está a primeira pessoa que deseja se reconciliar com Deus? Eu não posso voltar hoje sem fazer esse apelo. Talvez uma única pessoa precise vir aqui à frente. E eu quero conceder a você esse privilégio de hoje voltar para casa restaurado.
Você que está distante do Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Cante ao Senhor, igreja. Nós passamos um pouquinho do horário, 5 minutos. E agradecer-te, mas nós vamos cantar esse por louvor. tua obra em nossas vidas. Hoje é noite de restauração. Confiamos em teu Tem alguém entre nós amor, que deseja entregar sua vida a Jesus? pois só tu és o Deus Hoje é eterno, noite de salvação. sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande Cante a igreja. Cante, igreja. é o Senhor. É bom estar nesse lugar. Digno de Nós queremos declarar o teu poderio, Senhor. A tua igreja está nesse lugar cidade do nosso Deus, para declarar os teus feitos. seu santo monte. Tu não és grande porque aquele homem ficou cego. Alegria de toda Tu és grande a terra. porque aquele homem voltou a ver. Aleluia! Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Glória a Deus. Que nos ajuda contra o inimigo. Hoje é noite de restauração. Por isso diante dele nos prostrar. Adore. Bendiga o Senhor. Declare. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Meus queridos, Queremos o teu nome. bom estar nesse lugar. engrandecer Estendam as mãos aqui à frente. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, nós vamos orar agora pelo jovem Ítalo que está enfermo. Vamos orar pela Dalet, que está viajando, ela vai chegar amanhã depois de meio-dia em Aracaju. E nós vamos orar pela família do Arilson. O papai do irmão Arilson acabou de sofrer um infarto. E ele foi ao hospital e o irmão dele também passou mal agora no hospital e ambos estão hospitalizados. Nós estamos em uma batalha, irmãos. Nós estamos em uma batalha. Mas o nosso Deus é general que nunca perdeu uma batalha. Não existe enfermidade que se mantenha de pé diante da autoridade do nosso Deus. E nós vamos orar pela irmã Lenice. Irmã Lenice teve uma arritmia, né? Está fazendo alguns exames. E nós vamos orar para que a serva do Senhor seja visitada pela presença boa, maravilhosa e agradável do Espírito de Deus. Eu vou convidar para fazer essa oração a irmã Fatinha. Irmã Fatinha, vem aqui, irmã Fatinha. Você vai orar pela irmã Lenice, pelo papai do irmão Arilson,
pelo Ítalo, pela Dalit, para que o Jeová Rafá, o Senhor que sara, escute a nossa oração. Pode orar. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua santa palavra que foi administrada nesta noite. Deus, que esta palavra venha fluir nos nossos corações. Senhor, que nós saímos daqui mais crente em nome de Jesus. Te apresento, Senhor, os pedidos que foram feitos nesta noite. Deus, o poder é teu. Em nome de Jesus, Pai, em concordância com a tua igreja, Pai, nós te pedimos, visita, Senhor, a família do Arilson, Senhor. Visita aqui, Senhor, a irmã Lenice, Senhor, e todos aqueles que neste momento se encontram aqui, Senhor, te clamando, te pedindo em nome de Jesus, pela uma cura, Senhor. Te pedindo, Senhor, a tua ajuda. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, ouvindo, Senhor, a tua palavra, sentindo, Senhor, a tua presença. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor falou nesta noite, por tudo que o Senhor fez nesta noite. Porque eu sei, Senhor, que tu fez grandes coisas nesta noite. Muito obrigado, Deus, a que eu te louvo e a que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A única coisa que nós temos é o agora. Vamos viver o agora com qualidade. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre toda esta Antioquia e que nós sejamos uma igreja multicultural, transcultural, contracultural, que não admita qualquer tipo de situação que não te agrada e que sejamos bênção em nome de Jesus. Amém. Saúde o seu irmão antes de sair nesta noite.